Oi, pessoal, sou Joyce Bianchi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês alguns pontos importantes na hora de elaborar os seus conteúdos para serem disponibilizados nas redes sociais. E um item número 1 é o seguinte: faça o planejamento de suas postagens. Eu sei que o seu dia a dia é muito corrido e é a realidade da grande maioria de nós. O que pode facilitar você a ter uma certa regularidade na hora de fazer os seus posts nas redes sociais é planejar o que vai ser postado durante a semana. E de que forma? Eu sugiro que você escolha um dia que seja mais tranquilo para você durante a semana e lá você defina tudo o que vai ser postado, tudo que você gostaria de disponibilizar de conteúdo para a sua audiência. Você já define as artes, define os textos e tem uma ferramenta muito fácil de ser utilizada, é gratuito, que se chama Estúdio de Criação. Ele é disponibilizado pelo próprio Facebook e é uma ótima ferramenta para que você gerencie os seus conteúdos. De que forma? Fazendo que você tenha a possibilidade de deixar agendado todas as suas postagens da semana, do mês, enfim, todas as datas que você quiser, nos horários que você quiser e dos tipos de posts que você quiser. Então, é bem fácil e intuitivo de você fazer esse seu gerenciamento de conteúdo e, inclusive, você consegue deixar agendado IGTV. A única coisa que você não consegue fazer por essa ferramenta são os stories, que você faz isso diariamente através do seu celular. Essa é uma ótima dica para que você não perca a frequência, a regularidade na hora de postar os seus conteúdos. E isso, de certa forma, facilita e aumenta, inclusive, o seu alcance. O que é isso? O alcance é o número de pessoas que vão visualizar a sua conta, o seu perfil. Pode perceber, aquela semana que você não está inspirada e não saiu post algum, lá nas suas métricas dos insights, você vai verificar que o número de alcance possivelmente caiu. Então, menos pessoas viram o seu perfil, menos pessoas interagiram com o seu conteúdo e você acaba até deixando de captar cliente por causa disso. Então, mantenha a frequência, mantenha a constância na elaboração dos seus posts. Utilize, então, a ferramenta que é o Estúdio de Criação e faça o seu planejamento de conteúdo. A dica, então, número 2, que é uma das principais causas aí das pessoas não desenvolverem o conteúdo, que é a criatividade. Muitas pessoas vêm até mim falar que não se sentem criativas, não se sentem inspiradas para postarem conteúdos nas suas redes sociais. E aí, a minha dica é: acesse outras redes. Muitas vezes, como a gente está num ambiente, num nicho de atuação, a tendência é seguirmos pessoas deste mesmo nicho. O que isso acontece, né? O que isso causa? Causa que todo mundo acaba falando sempre a mesma coisa. É o mais do mesmo que a gente cansa de estar sempre vendo determinados conteúdos sendo disseminados também em outros perfis. Então, para que isso não aconteça, abasteça a sua criatividade. De que forma? Acessando YouTube, TikTok, assistindo um filme no Netflix, e isso faz com que você saia dessa bolha e consuma outros tipos de conteúdo, outros temas que, na verdade, pode não ter nada a ver com a sua área de atuação. Mas, quando eu converso com as minhas mentorandas e falo que tudo vira post, é isso mesmo que acontece, porque você acaba fazendo o quê? Treinando o seu olhar, a sua percepção, para que aquilo possa sim virar um post, e um post interessante, porque você passa a fazer algumas reflexões, você analisa certas plataformas e certos conteúdos de uma forma diferente e traduz, e isso é o que diferencia os profissionais da grande massa, tá? Você traz a sua percepção, você traz a sua personalidade ali para o post. Pode falar sobre o mesmo tema? Pode,
Mas quando você estimula a sua criatividade, você inclusive traz uma outra roupagem, uma outra abordagem para aquele mesmo assunto. Então, quando você está se sentindo assim, sem conteúdo algum, sem inspiração alguma, não fica na mesma área que todo mundo está. Vai para fora e consuma conteúdos de outras redes, porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que você se inspire bastante. Ainda em relação a essa criatividade, eu também sugiro que você analise algumas métricas do seu próprio conteúdo. E qual é essa métrica em particular que eu gostaria que você verificasse? Sabe aquela bandeirinha que fica do lado direito ali? Tem o curtir, que é o coraçãozinho, o balãozinho do comentário, aquele aviãozinho que significa o encaminhamento de mensagens, e aí o último ícone é a bandeirinha. Aquela bandeirinha significa salvamento. As pessoas acabam salvando uma determinada postagem para que elas analisem e verifiquem mais tarde. E isso é uma ótima forma de você analisar se aquele conteúdo que você postou foi de fato interessante, que as pessoas tiveram tanto interesse que salvaram para consultar outras vezes que forem necessárias. Então, é uma ótima forma para você analisar o conteúdo e dar uma outra roupagem ou trazer esse conteúdo à tona de novo, deixando de uma forma mais atual e mais interessante para que a sua audiência consuma o seu conteúdo. Então, analise certinho ali as suas métricas, porque às vezes as pessoas nem dão a devida importância para essa bandeirinha, para esse encaminhar, que numa métrica que a gente visualiza aqui no marketing digital, é uma das mais interessantes para o algoritmo. O curtir, aquele coraçãozinho que a gente sempre vê e normalmente é o que todo mundo acha que é o mais importante, ele numa escala, ele tá um dos últimos. Então, preste mais atenção nas suas métricas, porque elas podem te orientar a desenvolver conteúdos diferentes ou conteúdos que sejam ainda mais interessantes para o seu público. Fique de olho nessas suas métricas. Gostaria também de colocar aqui uma percepção que eu gostaria que vocês colocassem em prática na hora de colocar o conteúdo de vocês, que é se colocar como paciente. Então, vamos supor que você vai fazer um post sobre alguma patologia. Pensa como se você fosse o próprio paciente. Quais seriam as dúvidas? Como que ele chegaria até você? Porque, vamos combinar, se você não sabe que você tem uma patologia, uma síndrome ou alguma coisa do tipo, você não vai procurar conteúdo a respeito disso. Você acaba procurando pelos sintomas que você está sentindo. Eu tenho uma dor no ombro, eu tenho uma dor na perna, eu tenho zumbido no ouvido, eu tenho dor de cabeça. Então pense quais seriam esses sintomas que as pessoas apresentam, os pacientes apresentam, para que elas acabem chegando na postagem de vocês e acabem consumindo o conteúdo que vocês estão disponibilizando. Muitas vezes a gente quer explicar algo, mas a gente precisa pensar que o paciente, antes dessa explicação da patologia, ele precisa se identificar. E como que ele se identifica? Mostrando ali os sintomas que ele pode estar sentindo e você está descrevendo ali. De uma forma mais simples, você vai falar sobre a relação do zumbido no ouvido. Então, anteriormente ao que isso vem a ser, você fala sobre esses sintomas, sobre tontura, sobre vertigem, até chegar no zumbido e o que de fato isso pode estar acarretando e, claro, como que ele pode procurar um profissional como você que vai poder tratá-lo e, enfim, tirar a dor e tirar todo esse desconforto que ele vem sentindo. Se coloque no lugar do paciente. Como você quer ser encontrado, como você quer ser visto por ele. E outra coisa muito importante neste mesmo quesito, use palavras simples. As pessoas que estão do outro lado não são
não tem a mesma bagagem técnica do que você. Então, fale palavras simples, no qual as pessoas entendam de fato aquilo que você quer disponibilizar de informação. Nem sempre uma palavra bonita, uma palavra difícil, vai demonstrar que você é um profissional diferenciado. Pode ser que o seu grande diferencial é falar a mesma língua do seu paciente. Gostaria muito que vocês colocassem em prática essas dicas e eu desejo que todos vocês consigam desenvolver ótimos conteúdos e levar ainda mais informação para os seus pacientes.